Capítulo 2503 Seleção Natural, Parte 1. Mãos sombrias se ergueram do chão, levantando os monstros que se libertaram e quebrando seus pescoços. Eles morreram ao mesmo tempo que aqueles que não tiveram a presença de espírito para usar magia de fusão. Sua resistência foi inútil. Somente quando os amuletos de comunicação dos soldados atraíram suas consciências, eles saíram de seu devaneio. Neforce não gostou nem entendeu suas ordens, mas ele era um soldado. O comando de retirada ressoou por toda Nesra enquanto o avanço dos demônios dava aos guardas da cidade a oportunidade de se desvencilhar e recuar. Um aceno da mão de Lith fez Var passar por um grupo de soldados que estavam sendo perseguidos, decapitando os monstros na primeira fileira e forçando os outros a uma parada abrupta. A lâmina girou sobre si mesma como uma serra circular, cortando ossos e metal como se fossem papel. O sangue que Var normalmente usava para formar sua bainha estava espalhado na forma de fios vermelhos que se enrolavam em volta daqueles que tentavam passar pela lâmina, retardando seu avanço. Os guardas reconheceram um mago supremo do reino e entenderam o que estava acontecendo. Ele não pode usar magia por nossa causa. Qualquer feitiço forte o suficiente para lidar com tantos monstros nos mataria também. Preciso limpar sua linha de fogo. Cada um usou palavras diferentes, mas pensou a mesma coisa. Os soldados forçaram seus músculos doloridos em uma última corrida desesperada, caindo no chão alguns passos depois de passar por Lith. Sou o último da minha unidade. Um veterano de 30 e poucos anos lutou para deixar suas palavras claras devido à falta de ar. Você pode ir com tudo agora. Para quê? O olho amarelo de Lith franziu a testa. Ele girou a palma da mão para fora e depois para frente, como se estivesse empurrando algo. Mesmo em sua forma humana, Lith ainda tinha a massa de uma besta divina. Seus movimentos impulsionados por seu físico aprimorado e magia de fusão podiam gerar uma pressão enorme. Ele aumentou ainda mais sua velocidade com magia de ar, enquanto também mantinha a força do vento focada bem na frente de sua mão. Um pouco de magia espiritual permitiu que a magia de tarefa retivesse a energia cinética do movimento e deu a ela uma cor esmeralda. O grupo de monstros sentiu como se tivesse sido atingido por um caminhão. Seus corpos foram arrancados do chão e carregados de volta pela rajada de vento verde até atingirem um prédio de pedra. Pressionados entre uma força imparável e um objeto imóvel, os monstros na retaguarda morreram no impacto. Seus ossos quebraram, perfurando sua própria carne e empalando seus aliados, enquanto o resto de sua unidade colidia contra seus corpos quebrados. Os pulmões dos soldados ainda ardiam por ar, mas eles se esqueceram de como respirar quando perceberam que a simples pressão daquele gesto havia deixado na parede de pedra a marca de uma gigantesca palma aberta. Uma palma coberta de escamas e cujos dedos terminavam em garras. Era uma réplica exata da luva da armadura andarilho do vazio, mas do tamanho de uma Tiamat. A explosão foi concentrada de modo que apenas a fileira central de inimigos foi atingida, deixando os flancos esquerdo e direito ilesos, mas estupefatos demais para dar um único passo à frente. Com um aceno de mão de Lith, as armas dos monstros caídos e aquelas descartadas pelos soldados durante a derrota se ergueram do chão como um enxame de insetos brilhantes, caindo em uma chuva de água, trovões e metal afiado. Lanças, espadas e machados atacavam os monstros sobreviventes de todas as direções, abrindo feridas profundas e carregando raios dentro de seus corpos. Os trolls revertidos tentaram se defender atirando raios de calor, enquanto os goblins usavam magia de terra para conjurar proteções. No entanto, cada arma que eles desviavam simplesmente subia no ar junto com aquelas que haviam matado seu alvo e formavam uma segunda onda. O ataque durou apenas alguns segundos, destruindo os sobreviventes, pois cada monstro teve que lidar com mais armas ao mesmo tempo a cada iteração. Quando acabou, a estrada estava limpa e apenas humanos ainda respiravam. Você fez um bom trabalho protegendo Nesra e ganhando tempo até minha chegada. Eu cuido daqui. Chegue em segurança e ajude qualquer sobrevivente que encontrar. Lith fez a saudação a um soldado atônito que continuou movendo os olhos do Magus para a cena do massacre.
Vocês podem voltar para o quartel sozinhos ou precisam de escolta. Um estalar de dedos conjurou 2 demônios das trevas de um olho só que encararam os guardas com despeito. Quando o homem falou, apenas um suspiro saiu. Seus companheiros de repente perceberam que estavam sufocando também e começaram a respirar fundo. Leve-os para um lugar seguro e então junte-se aos outros. Não há tempo a perder. Lilith disse aos demônios enquanto os soldados estavam ofegantes demais para formar palavras inteligíveis. Ele retomou seu avanço com passos rápidos, movendo-se tão rápido que sua imagem residual permanecia em cada esquina. Ele parava para verificar se havia inimigos por um segundo depois de sair. Suas palavras e ações não combinam. Solos disse: se estamos com tanta pressa, por que não voamos e bombardeamos os monstros com magias de cima como os magos de Nesra? Ela apontou para as figuras humanas no ar que lançavam feitiços de uma distância segura e desviavam dos inimigos. Você esqueceu qual é a nossa verdadeira missão? Lilith respondeu. Nós já alertamos Faluel e os outros, mas eles precisam de tempo para chegar aqui, já que não podem recorrer à rede de portais nem às matrizes dos despertos sem levantar suspeitas. Além disso, ainda estamos procurando por alguém forte e importante o suficiente para levá-los de volta ao esconderijo deles. Se matarmos todos os monstros de uma só vez, teremos que esperar por outro ataque. Os monstros não são todos iguais? Solos perguntou. Qualquer troll serve. Eles são fortes o suficiente para sobreviver à maioria dos ferimentos e inteligentes o suficiente para lembrar a posição de sua casa. Não, porque mesmo que você possa assumir qualquer forma que quiser, você ainda tem uma massa e ainda é visível. Lilith respondeu enquanto apontava para as pilhas de cadáveres. Goblins mal usam roupas enquanto trolls andam nus para explorar as muitas mandíbulas em seus corpos enquanto estão em seu estado caído. Se você escorregar em um deles, eles vão notar você imediatamente, mesmo que não percebam, seus companheiros notarão. Além disso, a maioria desses monstros veio aqui para morrer. Eles lutam até o último suspiro, pois sabem que dessa forma reduzem o número de bocas para alimentar. Se Faluel estiver certo, eles estão melhorando a cada geração, então aqueles que participam dos ataques devem ter se tornado obsoletos. Precisamos de alguém que use roupas e cuja vida tenha valor. É a única chance que temos de garantir que, quando os monstros recuarem, você não acabe em um daqueles que ficarão para trás e sacrificarão suas vidas para desacelerar os inimigos. É por isso que você pediu para Neforce soar a retirada. Solos disse enquanto juntava as peças do quebra-cabeça. Capítulo 2504 Seleção Natural, Parte 2 Você quer ter certeza de que os demônios encontrem o líder do exército de monstros primeiro e o mantenham vivo? Não me diga, Sherlock. Lilith respondeu com um sorriso telepático. Não podemos arriscar um mago poderoso ou um tiro de sorte de um soldado tirando sua carona. Por que você pergunta? O que você achou que eu estava fazendo? Bem, entre a marcha lenta e a escolha estranha de feitiços, pensei que você estivesse se pavoneando como um pavão e demorando para se vingar do povo de Nesra por me expulsar. Ela riu. Isso também Lilith admitiu, fazendo-a corar. Mas o foco principal é matar os monstros lentamente o suficiente para que seu líder entenda que eles foram derrotados e convoquem a retirada. Não posso simplesmente deixar as crianças de Glemos escaparem depois que os demônios os cercarem. Eles farejariam a armadilha e não retornariam à base até entenderem o que está acontecendo. Só alguém que está correndo para salvar a vida não tem tempo para notar um anel de pedra em seus bolsos. Eu perdi isso, disse Solos. Também senti sua falta. Eles nunca pararam de avançar enquanto falavam, verificando com as várias unidades de demônios líder inimigo. Os soldados de Nesra haviam se afastado dos inimigos, mas os guardas estavam recuando lentamente, apesar da ordem do capitão Neforce, porque estavam ajudando os civis a evacuar as zonas ocupadas. Os monstros carregavam amuletos dimensionais que enchiam com as provisões de comida que encontravam dentro dos estoques e os cadáveres dos humanos que matavam. Para eles, um abrigo cheio de pessoas não era diferente de um depósito cheio de grãos. Na verdade, devido à fome e ao racionamento de comida, havia mais pessoas do que comida em Nesra.
Agora que a presença dos demônios lhes garantia proteção, os soldados estavam priorizando as vidas dos cidadãos acima das suas. No momento em que trouxeram um grupo de pessoas para um lugar seguro, os guardas da cidade voltaram para dentro da zona de batalha em busca de sobreviventes. Isso é ruim. Erion, o Fomor, pensou enquanto estudava a batalha de cima com seus 6 olhos elementais. Os magos do reino, que se opuseram teimosamente a ele, apesar de a maioria de seus feitiços terem se mostrado inúteis, de repente limparam o campo, disparando uma saraivada de fogo e raios para cobrir sua retirada. O plano estava funcionando perfeitamente antes daquelas coisas pretas aparecerem em todos os lugares. Quando ele focou com seu olho roxo em um quarteirão da cidade, Erion conseguiu localizar a posição das massas de energia que compunham os corpos dos demônios. Isso não só lhe deu uma estimativa aproximada de seus números, mas também lhe permitiu seguir seus movimentos e vislumbrar sua estratégia. Levou apenas alguns segundos para ele entender o que estava acontecendo. Primeiro, os monstros das sombras pararam nosso avanço e agora estão nos assambarcando. Como gado Fomor podia ver seus companheiros sendo empurrados para trás em uma direção aparentemente aleatória. Os demônios tinham cortado todos os caminhos de retirada, exceto um, de modo que, no calor da batalha, os monstros revertidos estavam ocupados demais salvando suas vidas para anotar a armadilha. Lito ordenou que Varegrave e os outros matassem aqueles que resistissem e poupassem aqueles que recuassem, esperando encontrar entre eles aquele que carregaria solos. Erion, no entanto, viu isso de uma forma muito mais sinistra. Eles querem nos reunir em um só lugar para que possam nos exterminar de uma só vez com suas malditas magias de nível 5. Essas coisas negras são ainda piores que os humanos, brincando de gato e rato com meus irmãos só para preservar alguns prédios. Ele cerrou os dentes, seus pensamentos cheios de ódio por aqueles que ele percebia como algozes. Mas nem tudo está perdido. A firme defesa dos humanos de seus lares encheu nossos amuletos com carne, enquanto o mercado dos fazendeiros estava cheio de frutas e vegetais. Não pegamos tanto quanto eu esperava, mas ganhamos mais do que o suficiente. Se as outras unidades se reunissem tanto quanto nós, teríamos comida suficiente para migrar para uma região diferente e recomeçar antes de cairmos na sede de sangue do nosso estado decadente e assassinarmos uns aos outros por um pedaço de pão. Mas isso não vai acontecer se os humanos conseguirem repeli-los ou se eu perder nossa colheita. O Fomor bateu suas asas furiosamente, usando um feitiço de voo e magia de fusão para aumentar sua velocidade. Cada equipe de monstros tinha um coletor com um amuleto impresso e a tarefa de coletar comida enquanto os outros voltavam. O resto da unidade tinha que proteger o coletor a todo custo e quando isso falhava, um deles tinha que pegar o amuleto e imprimi-lo. Contanto que a maioria dos coletores, ou pelo menos seus amuletos dimensionais voltassem para casa, as missões seriam um sucesso. Como Lita havia previsto, a maioria dos que se voluntariaram para o ataque pertenciam às gerações mais velhas e falhas, consideradas indignas de ter filhos. A colônia tinha recursos limitados e eles seriam empregados somente para aqueles que demonstrassem maior potencial, como Erion. Ele era um dos poucos Fomors naturais, nascidos de Balos revertidos, enviado ao campo de batalha para liderar as tropas e trazer de volta os amuletos dimensionais, caso o pior acontecesse. Os filhos de Glemos sabiam que o segundo ataque às cidades do reino não seria tão bem sucedido quanto o primeiro e que um terceiro lhes renderia apenas a morte. Foi a razão pela qual eles esperaram o máximo que puderam para fazer os humanos relaxarem antes de atacar novamente. Foi também por isso que eles precisaram se mudar para o mais longe possível. Eles esperavam que dessa forma encontrariam menos resistência e escapariam dos grupos de busca do conselho que estavam se aproximando do seu esconderijo a cada dia. Estamos tão perto de aperfeiçoar nossas forças vitais. Tão perto. Se ao menos tivéssemos um pouco mais de tempo. Erion pensou nas mesmas palavras que Glemos vinha dizendo a eles há décadas para justificar suas ações e encontrar forças para lutar. O que são algumas vidas humanas comparadas à sobrevivência de espécies inteiras?
Se ao menos as 4 raças não fossem tão egoístas, poderíamos coexistir em paz. Esta é apenas a contribuição delas para nossa salvação, gostem ou não. O Fomor bateu suas asas e mergulhou no meio da batalha, repelindo a lâmina de Locrias com seu machado encantado. O demônio dos caídos havia tomado o corpo forte de um Ati e possuía 6 olhos, mas foi empurrado para trás alguns metros. O olho amarelo de Erion produziu uma faísca de relâmpago dourado que fortaleceu o equipamento do Fomor, e todos os que estavam por perto, multiplicando a força deles por 3 vezes. Além disso, a espada de Locrias, Pride, estava coberta por uma espessa camada de gelo. Ela neutralizou os encantamentos da lâmina e sangrou os seus pseudonúcleos, tornando-a igual a um pedaço afiado de adamantio purificado. Pride foi originalmente batizada em homenagem à sua filha, Gile, mas depois que isso causou alguns mal-entendidos, ele renomeou a arma. Continua no próximo vídeo.